O nascimento de um poder silencioso. Em agosto de 2005, uma tempestade formada nas águas quentes do Oceano Atlântico inicialmente parecia ser apenas mais um sistema tropical. Mas em poucos dias, esse sistema seria chamado de Katrina e logo se tornaria um dos desastres naturais mais devastadores da história moderna dos Everso. Katrina ganhou força no Caribe, atingiu a categoria 5 nas águas quentes do Golfo do México e na manhã de 29 de agosto avançou em direção à costa da Louisiana, especialmente Nova Orleans, em uma velocidade mortal. Ponto de ruptura: o colapso de Nova Orleans. A cidade de Nova Orleans estava em grande parte abaixo do nível do mar e era protegida por sistemas de diques há séculos. Mas sob o impacto de Katrina, a maioria desses diques falhou. A água cercou a cidade por todos os lados. Com mais de 80% da cidade submersa, transporte, comunicação e infraestrutura foram destruídos. Milhares de pessoas esperaram por ajuda em telhados enquanto o socorro demorava a chegar. Órgãos como a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, FEMA, foram fortemente criticados. A má gestão da crise e a falta de preparo transformaram o desastre natural em uma catástrofe humanitária. Turbulência social e feridas profundas, Katrina trouxe não apenas destruição física, mas também testou o tecido social dos Aswan. O maior impacto foi sentido pelas comunidades pobres, predominantemente afro-americanas. Planos de evacuação eram inexistentes e o transporte insuficiente. Muitos não conseguiram deixar a cidade antes do furacão. Injustiças nos esforços de socorro, representações na mídia e desigualdades destacadas para o público reacenderam tensões raciais e de classe. O conceito de duplo desastre surgiu no país, um da natureza, outro do abandono sistêmico. Lados desconhecidos, alertas e cenários ignorados. Antes de Katrina, muitos estudos acadêmicos e meteorológicos previam o risco de um grande furacão para Nova Orleans. Cientistas enfatizavam há anos que os sistemas de diques não resistiriam a uma tempestade dessa magnitude. Em 2004, a FEMA chegou a incluir grande furacão em Nova Orleans em sua lista de cenários mais prováveis e mais assustadores. Mas esses alertas se perderam na burocracia. Após o furacão, medidas tomadas por algumas empresas de energia para proteger a infraestrutura petrolífera fortaleceram a percepção de que a população local havia sido abandonada. Colapso econômico e de infraestrutura. O prejuízo material causado por Katrina foi de aproximadamente 125 bilhões de dólares. Mais de 1.800 vidas foram perdidas. Infraestruturas de eletricidade, água e comunicação ficaram fora de serviço por semanas. Dezenas de milhares de casas foram destruídas ou tornaram-se inabitáveis. A população do centro da cidade caiu mais de 50% após o desastre. Turismo, atividades portuárias e serviços de saúde estavam à beira do colapso. Esta situação afetou não só a economia local, mas também regional e nacional. Companhias de seguros quase faliram. Ondas de migração criaram pressão social em outros estados. Reação global e onda midiática, Katrina causou clamor global. Grandes veículos como CNN e BBC transmitiram a catástrofe ao vivo por dias. A imagem do ZEU como superpotência foi abalada por um governo visto como incapaz de proteger seus próprios cidadãos. Ajuda internacional foi oferecida. Alguns países quiseram enviar socorro, mas obstáculos burocráticos dificultaram a efetividade da assistência. A vulnerabilidade de um país tão desenvolvido evidenciou a importância do planejamento, não apenas de recursos na gestão de crises. Estudos e pesquisas aprofundadas. Após Katrina, muitos estudos independentes e apoiados pelo governo foram realizados. Erros de construção nos sistemas de diques, falhas de comunicação e falta de coordenação local federal foram analisados em detalhe. A Academia Nacional de Ciências e o Congresso dos EVUA descreveram Katrina como uma cadeia de falhas de gestão. Essas descobertas se tornaram recursos fundamentais para cenários futuros de desastres. Lições aprendidas e reconstrução. Katrina foi um alerta para os Aswan. Medidas foram tomadas como restauração da FEMA, fortalecimento dos sistemas de diques e revisão dos planos de gestão de desastres para incluir as comunidades locais. Nova Orleans iniciou um processo de reconstrução. No entanto, algumas áreas passaram por gentrificação, dificultando o retorno de moradores de baixa renda. Mesmo assim, Katrina tornou-se estudo de caso para planejamento urbano, gestão de desastres e resposta à crise climática para muitas cidades. Conexão com a crise climática, Katrina foi um alerta.
Katrina foi um presságio não só do passado, mas também do futuro. Cientistas apontaram que o aumento da temperatura dos oceanos estava intensificando os furacões. Isso significa que desastres como Katrina não seriam raros, mas mais frequentes. O planejamento urbano baseado no clima entrou na pauta do Zelo e do mundo. Os efeitos do aquecimento global passaram a impactar não apenas o meio ambiente, mas também a justiça social e a segurança. Nesse sentido, Katrina foi o rosto humano da crise climática. Marcas profundas na memória e olhar para o futuro, Katrina nunca foi esquecida, mesmo anos depois. Documentários, filmes e livros relataram o desastre. Seus traços podem ser vistos na música e na literatura. Na memória coletiva, tornou-se símbolo dos esquecidos. Essa tragédia revelou não só o poder da natureza, mas também o impacto destrutivo do descaso. Mesmo que Nova Orleans tenha renascido, as lições continuam sendo debatidas. Prevenir desastres semelhantes no futuro é honrar o legado de Katrina, cobre o impacto destrutivo e as consequências sociais do furacão Katrina. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais conteúdos como este, curtir o vídeo e deixar seus comentários. Cada comentário é muito valioso.